o Rodrigo jogou cavalo por D5 e já levou nas orelhas por causa disso, porque este lance não é o lance correto. Este lance é precisamente o que as brancas querem, o ataque fried liver. Como é que é, povo subscritor? Bem-vindos ao terceiro episódio da Clínica. Hoje vamos ver a partida de um aluno meu, o Rodrigo, de 8 anos, não sei se já fez 9, e vamos ver aqui a abertura italiana e o ataque fried liver. Eu tenho aqui no canal uma playlist da abertura italiana, onde falo de várias variantes que vamos ver aqui, portanto hoje vamos ver um bocado ao de leve, bem como o ataque fried liver. Portanto, eu no fim do vídeo vou deixar os vídeos para vocês, se quiserem aprofundar o vosso conhecimento desta abertura, para vocês irem para lá. Vamos ver então a partida aqui que aconteceu. Portanto, o Rodrigo é o Dilhoco. Está de pretas, peão de rei. E aqui já temos a abertura do bispo. Portanto, aqui vamos ver que em 4 lances vamos passar por 3 variantes diferentes. A abertura do bispo, tal como a abertura portuguesa, que é com o bispo B5, oferece alternativas às brancas. As brancas não desenvolvem já o cavalo de F3, às tantas podem jogar isto com D3, às vezes F4, há várias coisas. Este cavalo às vezes pode ir por E2, só que cavalo F6 é a resposta natural, desenvolver peças e atacar o centro, e aqui cavalo F3. Agora de repente estamos numa Petrov. O que é uma Petrov? Uma Petrov é peão de rei, cavalo F3 e as pretas, em vez de responderem com o natural cavalo C6, contra-atacam com cavalo F6. Isto é defesa Petrov. E aqui, normalmente, cavalo por D6, cavalo sai e cavalo por E4. Estamos na Petrov, por exemplo, isto e isto, ou bispo D3, ou bispo D3 e D5. Bom, de qualquer forma, para vos dizer que na Petrov, sempre que as brancas não capturam, não defendem o peão D4 e jogam, por exemplo, ou D4, ou como na partida bispo C4, por inversão é a mesma coisa, o lance é cavalo por E4, é comer o peão do centro. Ok? Por exemplo, portanto, na partida, aqui há bispo C4, que é o que inverte para a partida, aqui o lance é cavalo por. Ok? É sempre comer o peão do centro, porque agora o quê? Já prepara D5. Por exemplo, cavalo por E5, veio o lance aqui D5. E a seguir bispo D6, por exemplo. E não há qualquer problema. Portanto, na partida veio o lance cavalo C6 e agora inverteu para uma italiana. Portanto, em 3 lances, aliás, passámos por 3 variantes diferentes. E agora temos o ataque fried liver, que é com cavalo G5. Okay? Onde as brancas atacam o peão de F7. Outra variante da Petrov seria E4, E5, cavalo F3, cavalo F6. E, por exemplo, D4, cavalo puro. Portanto, lá está. As brancas não defendem o peão D4, nós capturamos. Vamos supor peão puro. Aqui já há bispo C5, atacando aqui em F2. Com 2 peças. E aqui, por exemplo, se as brancas quiserem jogar um dama D5, parece que já perde uma peça, porque ataca 2. Aqui há uma variante gira, que é bispo toma. Joga um rei E2, porque agora o cavalo está atacado e se o cavalo sai, cai o bispo. E aqui, por exemplo, F5. Vamos supor captura, cavalo por F6. E agora, dama E5 cheque e vou ganhar o bispo. Rei F7. E agora? E agora se captura o bispo, duplo. Cheque e ganha a dama. E aqui, se cavalo G5 cheque, tanto faz. Rei F8 ou rei G8. E aqui, por exemplo, rei G8. Bom, e basicamente nesta variante as pretas já têm o que o rei... o rei está bem. Vão jogar H6, talvez rei H7. Talvez. Depende. Vai sempre depender de como as brancas jogarem. Mas basicamente as pretas ganharam um peão aqui e o rei está péssimo. Está péssimo. Bom, isto é falando em Petrov. Vamos ver a partida. Lá está. Depois de cavalo C6 temos a abertura italiana. Que por inversão vai dar isto. Cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Bispo C4.
E aqui as respostas principais são bispo C5 ou cavalo F6. Também existe bispo E7. Também se poderá dizer D6, talvez H6, já vi estes lances. Mas cavalo F6 é uma boa resposta, não tem problema nenhum. Portanto, por inversão, foi o que aconteceu. Cavalo C6, cavalo G5 e agora lá está. As brancas atacam o ponto F7. Só há uma defesa aqui, que é D5. Existe aqui o Gambito Traxler, que eu também falo nesses vídeos. Portanto, podem ver depois no fim. Onde as pretas vão tentar aqui, lá está. Se as brancas vêm aqui para o duplo, ganhar material, isto é o que as pretas querem. Aqui começa a vir bispo F2, cavalo por E4, e agora isto já e tem muita teoria aqui. Por exemplo, rei A3 é o melhor lance para vocês verem. É que se, por exemplo, rei G1 já vem dama H4, cheque complicado, vem aqui cheque, esta dama ataca o bispo indiretamente, às vezes até roque é possível, ou torre F8, que é mais uma peça ao ataque, e basicamente as pretas vão conseguir muita iniciativa de ataque, vão ter todas as peças ao ataque. E isto é o que as pretas querem. Mas como eu explico nesses vídeos, basicamente de brancas, se jogarem isto, a ideia é jogar bispo F7 cheque, bispo B3, tanto com rei A7 ou rei F8, bispo B3 e a ideia vai ser rocar grande, assim com estes lances, okay? Porque as pretas lá está, têm sempre a iniciativa na ala do rei. Bom, mas lá está, depois de cavalo G5 a resposta principal é D5, bloqueando, peão puro, e agora a resposta principal é cavalo A5, atacando o bispo. As pretas têm um tempo, porque o bispo está bloqueado, e aqui, lá está, vamos pôr cheque, C6, toma, toma, e agora as brancas têm que entrar em variantes em que o bispo não fica tão bem. Também há aqui o lance dama F3, mas por exemplo, bispo E7, cheque, toma, cheque, bispo D7, roque. E agora, lá está, as pretas aqui deram dois peões. Só que reparem, quais são os princípios das aberturas? Também tenho vídeos no canal a falar dos princípios de aberturas. Resumindo, pôr peões no centro, atacar o centro, tirar as peças menores, rocar e finalmente tirar a dama e ligar torres. Isto é os princípios das aberturas. O que é que falta às pretas para conseguirem isto? Só falta um lance dama C7 que ainda por cima vem com o tempo. O que é que falta às brancas para completarem isso? Tantos lances. Falta o lance roque, falta o lance cavalo C3, por exemplo. Este bispo para sair tem que andar um destes peões e depois tirar o bispo mais um tempo. E este cavalo não está nada de especial aqui. Portanto, apesar das pretas terem dois peões a menos, já tem uma boa vantagem posicional. E é isto que vocês têm que começar a pensar. É, obviamente que cada posição é uma posição, não vamos dar um peão só para ter desenvolvimento, há peões que não podemos dar. Neste caso as pretas têm um peão no centro, têm aqui vários peões sacrificados nestas colunas, mas isto são colunas abertas para as torres. Por exemplo, vamos supor, as brancas agora tentam desenvolver aqui um H6 para tirar o cavalo daí, mais uma torre a jogar, D3 para abrir o bispo, torre C8, bispo E3, por exemplo, atacando mais um peão. Aqui bispo P4 já faz pressão, até pode haver aqui captura de torre para depois dar o cheque e comer aqui, por exemplo. Vamos supor que as brancas agora rocam, torre E6, lá está a torre a entrar em jogo, e lá está, as brancas aqui 3 peões a mais. Mas nesta posição já estão muito mal. Por exemplo, torre A8, dama B7, torre B8 e, por exemplo, aqui dama C8. As pretas estão ganhas. Parem na atividade de todas as peças das pretas. Agora ameaçam torre A6 e ganham a dama. Não há casas para a dama. Não há lance aqui para as brancas. Aqui, por exemplo, A3, bispo F8. Tira o bispo para uma casa sem atrapalhar as outras peças. Esta torre é importante aqui, por exemplo. E agora aqui o melhor lance das brancas é dar uma peça naquela de ganhar a casa de D4. Porque se outro lance qualquer, por exemplo, sei lá, vou fazer um lance qualquer, torre A6. E repare, isto acontece porquê? Porque as pretas, em vez de andarem a comer peõezinhos, andaram a desenvolver peças. E agora as peças começam a harmonizar umas com as outras e ganham. Ok? Bom, vamos voltar à partida. Aqui o que aconteceu é que também existe outra variante que é cavalo D4. Eu também falo dessa variante no vídeo. Também há B5.
que é parecido com este. E basicamente, só o que de leve, as brancas tentarem aqui o D6 para entrarem em F7, as pretas capturam, e por exemplo, vamos supor cavalo puro para dar aqui o duplo, e as brancas já estão perdidas. Veio o lance dama C6, atacando o bispo e atacando em G2. Aqui, por exemplo, se cavalo por H8, nem comemos o bispo. O vamos comer aqui, atacando a torre. Esta torre tem que vir para F1 e agora cheque. Se dama é 2, ganha a dama. E se bispo é 2, já temos aqui um checkmate. Okay? É outra variante, tem outros lances. Basicamente não interessa nesta posição. Bom, mas aqui o Rodrigo jogou cavalo por D5. E já levou nas orelhas por causa disso. Porque este lance não é o lance correto. Este lance é precisamente o que as brancas querem. O ataque Fried Liver. E agora veio o lance cavalo por F7. Que é bem jogado. Dando o duplo. Aqui as pretas vão comer o cavalo. Veio o dama F3 cheque. E ataca o cavalo outra vez. As pretas agora têm que chegar a rei A6. E agora, lá está. O rei está no meio. As brancas jogam cavalo C3. Pondo mais uma pressão em D5. Aqui há dois lances. Cavalo E7 ou cavalo B4. Defendendo este cavalo. E dando espaço para jogar C6. Porque se defendemos a peça com o peão, a peça vai ficar sempre defendida. Mesmo que percamos um peão. Cavalo B4 é o lance mais ativo. Pode ter aqui ameaças. Mas as brancas jogaram isto muito bem. Tal como eu ensinei o Rodrigo, mas ele aqui estava de pretas. Ok. Porquê? Porque o rei está no meio. O que é que as brancas querem? As brancas já sacrificaram uma peça. As brancas agora têm o rei. As pretas têm o rei no centro, as brancas querem abrir o jogo. Puxar peças para o ataque. Esta variante perde já aqui uma peça. Portanto, as pretas aqui têm que jogar o lance C6, que foi jogado. E agora as brancas aqui jogaram muito bem. D4. Lá está. É o lance para abrir a posição. Mas eu tenho medo disto. Isto não dá nada. Vejam depois no vídeo. Eu falo desta variante. As brancas ganham, basicamente. D4 abre o centro muito bem. E aqui vem o lance de bispo D6. Que é um erro. Aqui o melhor lance seria tirar já o rei do centro. É o mais importante. A peça mais importante é o rei. O rei tem que vir já tentar esconder-se em F4. Em C7, desculpa. Bispo D6. Priva o rei de vir por a D6. Lá está. Este peão não interessa. Veio o lance peão puro. Bispo puro. Isto é já perigoso. Já tem uma peça aqui no centro a defender o rei. Veio o lance natural torre E1. Bom, e aqui as brancas estão muito bem. Só que é assim. Não basta ter uma posição ganha. Mesmo nesta variante do Fried Liver, as brancas têm que saber jogar isto para ganhar. E aqui, o Rodrigo, aqui, apesar de ter entrado na Fried Liver de pretas, joga os lances corretos. Dama F6 é o melhor lance da posição. O que é que as pretas querem? Trocar de damas. Se as pretas trocam de damas, entram num final com uma peça a mais. Simples. E agora aqui as brancas fazem um erro grave, que é dama G4 cheque. Isto é um chequinho. Ou seja, as brancas não querem trocar de damas. Então pensam que dando um cheque ganham um tempo. Mas neste caso é falso. Porque depois do rei jogar para D6, reparem, este lance é um lance importante que as pretas precisavam de fazer. Despregam este bispo e despregam este cavalo no lance. E atacam a dama. Tudo no lance. No lance fazem três coisas úteis. E agora lá está. As brancas, o que fazer aqui? O que as brancas deviam ter feito nesta posição era jogar o lance dama E2 ou dama D1. Apesar de parecer passivo, a dama continua no centro, ativa, não troca de damas e a pressão continua. E esta peça vai cair. Vem aí o lance F4, por exemplo. Este bispo está completamente pregado. Mas joga o lance dama G4 cheque. Aqui há outro lance interessante, que era bispo F4. Também era um lance muito engraçado. As pretas atacam isto com 3 peças, mas não podem comer com nenhuma. O cavalo está pregado, o bispo está pregado, e portanto se come dama, simplesmente dama puro. E aqui este bispo vai cair. Por exemplo, torre F8, e lá está, bispo por E5. Aqui isto pode complicar um bocado, mas basicamente depois disto tudo, as brancas vão ficar a ganhar material. Só que veio o lance dama G4 cheque, rei D6. E aqui os pretas dizem obrigado. E a ideia toda, e rei D6 é bem jogado. Parece que leva aqui o duplo, que vai levar, cheque, mas a dama está atacada. E foi assim que seguiu. O cavalo E4 cheque,
rei C7, dá cá a dama, dá cá a dama, e agora, lá está. Aqui as pretas conseguiram o que queriam. Livraram-se da dama, o rei já está ativo para o final, e tem uma peça a mais. Obviamente que aqui vão cair peças. Bom, e agora às brancas, o melhor lance era cavalo por G4. É uma peça atacada, come outra peça e ataca em E5. Bom, mas mesmo aqui cavalo por, agora viria cavalo por C2. Ataca duas torres. As pretas podem-se dar aqui ao luxo disto porque já estavam a ganhar uma peça. Agora, por exemplo, se come um destes bispos ou cavalo, cai aqui uma torre. O que é que as brancas podem fazer aqui? Por exemplo, cavalo por E5. Está cá a torre. E lá está. Aqui as pretas têm uma qualidade a mais. Só que as brancas aqui jogaram ainda pior. Jogaram cavalo por D5 cheque. Se calhar pensaram, vou comer e é com cheque. Só que aqui as pretas jogaram muito bem. Capturaram de peão que ataca o bispo. Torre por E5, dá cá o bispo e agora cheque. E agora só há uma para as pretas. Que é o lance cavalo C6. Porque se joga outro lance qualquer de rei, torre por C4 e vai cair uma peça a seguir. Cavalo C6, bispo F4 cheque, rei B6, torre por C4. Bom, as pretas estão ganhas aqui. Só que atenção, é preciso agora ter atenção. As brancas ameaçam o quê? Cheque, e entretanto a torre come o bispo. E aqui por distração veio o lance torre F8. Eu aqui também não sei o ritmo desta partida. E veio o lance cheque. E agora perde uma peça e está perdido. Está perdido porquê? Porque são 6 contra 4 peões. Apesar do rei das pretas estar mais ativo. Bom, e agora aqui jogou o lance torre AD8. Quis já ativar a torre, mas é assim, não vamos ativar à toa. Então este peão não está no ar. E tinha que jogar o lance G6. Mas veio o lance torre D8. Aqui as brancas quiseram dar um chequezinho. Rei A6 e comeram o peão. E agora, cavalo B4. Bem jogado. Ativar o cavalo. Ameaça aqui coisas. Não há grandes ameaças. Basicamente ameaça ganhar um peão. Mas estes peões aqui estão a cair. Vê o lance torre H7. Come ali. Cheque. Rei A5. Portanto o rei super ativo. Torre C1. Cavalo por. E rei por A4. Bom, e isto... As pretas continuam com 2 peões a menos. Mas tem o rei ativo. Vê o lance H3. Porquê? Porque se as brancas põem aqui com aventuras, ou com cheque, e vir buscar este peão, há mata em 1. Esta torre protege aqui F. Então veio o lance H3. Rei B3. Torre C7. Torre B8. Defende bem o peão. E4. Bom, aqui reparem, neste final, este é um peão passado, é verdade. Mas é um peão isolado e está no centro. Ou seja, este peão é muito difícil de progredir. É difícil. É um peão isolado. Agora, estes peões são ligados e passados. Aqui a ideia das brancas deveria ser empurrar estes peões o mais depressa possível. E estes peões estão mais distantes do rei preto. Portanto, as brancas aqui neste final deviam continuar assim. Este peão de D4 não faz nada. Como o peão de B2 e agora de repente as pretas também têm 2 peões passados e ligados. Vê o lance E5, torre F8, torre H5 e lá está. As pretas agora parece que estão melhores até, porque este rei está muito bem aqui, a suportar a passadeira final do peão. Este rei está completamente longe da ação. Estes peões são ligados. E estes aqui já parece que demoram mais tempo, até porque as torres estão cá em baixo a controlar a promoção e as brancas não têm nada aqui em baixo. De repente parece que as pretas, apesar de estarem a perder um peão, estão melhores. Vem aqui a corrida, torre H7, bom, e agora aqui é que vem um erro. A3. Bom, isto é um erro. É um erro porquê? Porque ele está com muita pressa de promover o peão. Mas não podemos dar todo o material para depois promover um peão. Aqui o lance era B5. Suportando tudo, defendendo o próprio peão. Esta torre está a proteger o peão. Ok? Talvez até B5. E se fosse preciso jogar estas torres aqui para baixo dos peões. Era só avançar. E estas torres controlam muito bem aqui a oitava. Porque lá está, depois da A3, comem com cheque, muitas trocas. Agora o rei lá está cortado ainda por cima. E agora reparem, se este rei estivesse aqui muito perto da ação,
por exemplo em E4, as brancas quase que podem se dar ao luxo de sacrificar direto aqui. Porque depois o rei, mais estes peões todos, este rei está distante, vão ganhar o jogo. Por isso é que lá está, não podemos sacrificar tudo só porque temos um peão que está quase a promover. Porque as brancas depois vão sacrificar pelo peão e os outros peões às tantas ganham o jogo. Eu lanço G5, aqui lá está. Este peão foi um alvo fácil, que agora cai redondo aqui com torre por E5, e agora estes peões aqui vão cair em princípio. Por exemplo, H4 torre aqui, já vai cair este peão. Se avança ao cheque e cai o peão. Vamos ver o lance G6, cheque e dá cá o peão. Bom, e agora aqui lá está. O rei não consegue vir para aqui. O rei branco finalmente começa a ativar. Aqui ele tenta, muito bem. Veio o cheque. E lá está. Aqui promove a dama finalmente. Só que aqui já não anda a fazer. Aqui é empate. Porque lá está. O rei preto está distante. E aqui, depois destes cheques perpétuos, o jogo ficou empatado. Bom, foi aqui um jogo que passou por muitas fases. As brancas estiveram ganhas na abertura, falharam ali. Não eram bem ganhas, precisavam de saber jogar isto, lá está. Mas depois do dama G4 em regrave, as pretas conseguiram equilibrar o jogo e passaram a estar ganhas, mas depois largaram o bispo ali de F4 de G4, salvo erro, e com um cheque em A3. Bom, e foi um jogo instrutivo em todas as fases do jogo. Bom, espero que tenham gostado. Nós encontramos no próximo episódio. Fiquem bem e até lá.